Já foi comentado várias vezes que o evangelista Mateus escreveu para os judeus. E por isso também ele faz essa enumeração minuciosa da ascendência do Senhor Jesus para Davi e para Abraão. Mas também tem outro detalhe aqui, que nos mostra como o Espírito Santo tomou cuidado em deixar explicitamente registrado algo que os judeus deveriam prestar atenção, deveriam perceber. Mas a história posterior nos mostra que isso, infelizmente, não aconteceu. Nesse capítulo temos, e é que eu contei certo, 3 vezes Jesus Cristo. Logo no primeiro versículo, Jesus Cristo. No versículo 16, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E no versículo 18 também, Jesus Cristo. E no final do 17, até Cristo. Por que isso era e é importante para os judeus? Porque Jesus é o nome desprezado, o nome relacionado com Nazaré, Jesus o Nazareno. Jesus era aquele homem que não tinha importância, não tinha relevância diante dos olhos deles. Mas Cristo, isso eles sabiam o que significava. O ungido, o Messias. Então aqui já no primeiro capítulo, o Espírito Santo deixa registrado com toda clareza que esse Jesus que estava por nascer, que nasceu, era e é o Cristo. Mas, como já disse, o decorrer da história mostra que os judeus não atentaram para essa observação do Espírito Santo. E creio que já foi mencionado no início, justamente por se tratar do Evangelho com foco para os judeus, era importante destacar a pessoa de José. Embora ele não fosse o pai biológico, e nem podia ser, porque senão Jesus não poderia ser o Salvador, mas José era pela lei, o pai de Jesus. E José, filho de Davi, como ele é abordado aqui pelo anjo, tinha esse destaque neste evangelho. A lei exigia que José fosse o pai, para assim Jesus ser o legítimo sucessor herdeiro do trono de Davi. Já em Lucas, a ênfase, o destaque é para Maria. Aqui em Mateus, José recebe a ordem de chamar a esse filho que haveria de nascer de Jesus. Em Lucas, o anjo ordena a Maria que o chame de Jesus. E, obviamente, não há nenhuma discordância nesses dois relatos, são apenas duas perspectivas um pouco distintas que, no entanto, se complementam. E no versículo 21 aqui de Mateus, o anjo
está dizendo a José que Maria daria à luz um filho e que ele, José, deveria chamar seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A explicação o significado do nome Jesus, o Senhor é Salvador, ou então Jeová é Salvador, e para tal, ele veio a este mundo, ele veio a esta terra em figura humana, nasceu como todo ser humano nasce. No entanto, absoluta e totalmente sem pecado. Por isso também José não podia ser o pai biológico. E em Lucas, o anjo diz para a Maria: o santo que de ti há de nascer. O Senhor Jesus era santo, tinha essa natureza, não apenas separado do mal, mas a sua própria natureza repelia, rejeitava o mal. O mal, o pecado ou a tentação não tinha nenhum ponto de partida, não encontrava nenhum ponto acessível na natureza do Senhor Jesus. Ele era santo, não era apenas inocente ou sem culpa. Adão foi inocente, ele foi criado na inocência, mas a sua natureza permitia, por assim dizer, que ele pecasse, e o que efetivamente aconteceu. O Dione acabou de mencionar isso. E já no Senhor Jesus, isso era impossível, ele era o santo. E por isso ele também pôde realizar a vontade de Deus, a obra de redenção, com total perfeição. Gostaria de encorajar os irmãos aí a continuar participando, não parar já por aí. Enquanto isso, vemos aqui no versículo 22 e 23, mais uma prova contundente que o Espírito Santo dá por meio de Mateus para os judeus, que esse filho que haveria de nascer era de fato aquele Messias que as escrituras do Antigo Testamento haviam anunciado, haviam prometido. E aqui é mencionada aquele trecho que já foi lido até em Isaías capítulo 7, onde o próprio Deus dá um sinal, e nós vemos o contexto desse capítulo. Havia ali no início do capítulo, havia ali dois reis que estavam pelejando, estavam fazendo guerra contra a cidade de Jerusalém. E o rei ali estava muito atemorizado e muito preocupado. E o Senhor manda a Isaías, ao profeta, para falar com esse rei. E o profeta Isaías encoraja o rei e também lhe disse, no versículo 11, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acas, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Acas não queria pedir nenhum sinal. Ele achou isso tentar a Deus. E então, no versículo 14, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
Mas aí podemos pensar como que algo que iria ocorrer mais ou menos 700 anos depois serviria de sinal para essa circunstância que o rei estava vivendo. Porém, isso também é algo comum nas escrituras, que o presente e o futuro é mencionado lado a lado como se fosse uma continuação cronológica imediata. No entanto, muitas vezes se passam séculos entre uma coisa e outra. Mas o sinal que o Senhor deu, que o profeta Isaías anunciou, era exatamente isso que estava prestes a se cumprir ali em Belém. A Virgem havia concebido e daria à luz um filho. E essa também era, então, mais uma prova para os judeus que realmente esse era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. No entanto, havia pouquíssimos, bem poucos ali em Jerusalém que realmente o receberam dessa forma. E antes de continuarmos com a segunda parte, chamá-lo pelo nome de Emanuel, vamos ouvir outros irmãos. Enquanto o irmão estava falando, eu estava lembrando que é Miqueias no capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Falava justamente que de Belém viria também aquele que iria reinar em Israel. Diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, mais uma profecia se cumprindo logo no início da vida do Senhor Jesus. Acho que é Oséias também. Em Oséias, daí fala também que quando ele é chamado do Egito, né, no caso, mas acho que essa referência tem no livro de Lucas. Em Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Né? Faz a referência da época que o Senhor Jesus foge, quando eles estão matando as crianças, o rei Herodes vai atrás, e aí... mas isso acho que é mais para frente. Mas é outra profecia também que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. E é difícil entender o porquê que eles não conseguem... É certo que eles desconsideram o Novo Testamento, né? Eles utilizam apenas todo o Antigo, toda a Torá e mais os livros proféticos, no caso, né? Históricos. Mas é interessante de ver que tem tudo se revelado e cumprido na pessoa do Senhor Jesus, até a maneira com a qual ele deveria morrer, que tem revelado através dos rituais e das leis de libertação em Levítico, porque daí a gente vê como que Deus executava ou exigia que as coisas fossem para a libertação, né? E nós vemos o Senhor Jesus cumprindo isso, não só no nascimento dele, mas na vida e na morte e na ressurreição. Quanto a José, não é nos relatado muita coisa a respeito dele. O versículo 19 só diz assim: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, atentou deixá-la secretamente. Quando podemos imaginar, quando ele soube que Maria estava grávida,
Não temos noção do que passou em seu coração. Mas uma coisa temos plena e total certeza. Deus sabia. E Deus não deixou que o coração dele se perturbasse. Pois logo em seguida, vendo no versículo 20, até o versículo 25, Deus tratando deste assunto. Diretamente com ele. Pois um sonho, um anjo, né, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E assim Deus vai confortando, vai acalentando aquele coração. E José, como era um homem justo, deveria estar se sentindo traído, né? E às vezes está se sentindo traído, deveria estar se sentindo humilhado. Casado. Exatamente. Como a gente sabe, quando é um noivado, esse noivado é a mesma coisa de um casamento. Só eles não estão juntos até consumando o ato. Mas somente na data em que eles vão se reunir é que esse ato é consumado. Então, o versículo 22, 23, até o anjo salienta o que ele sabia, que José sabia, que era o Antigo Testamento, as profecias, que era a respeito do Messias. E ali ele faz, em sonho, José se lembrar: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E são coisas que faziam parte da vida de José, que já sabia, pois ele era considerado um homem justo, né? E aí, apenas no versículo 24, é dito assim: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Aqui demonstra que José era um homem temente a Deus e obediente à sua palavra. Justo. Exatamente. Testificando a sua justiça e do seu proceder correto. Tanto que obedeceu ao que o anjo lhe falou. Quando Deus chama alguém de justo, ele não é justo perante os olhos da humanidade, mas justo segundo ele. Bem, exatamente. E um fato bem interessante também é que ele respeitou a esposa dele até ela dar a luz. Temos dito no versículo 25. A gente pode entender também que, subentender, talvez, já que falou do versículo 25 ali, que não é como a Igreja Católica gosta, algumas pessoas da Igreja Católica gostam de citar, né, e da perpetuidade e da virgindade da Maria, né? Da Santa Imaculada. Não só por ser Santa Imaculada, mas por ela perpetuamente ter sido virgem. No caso, eles pregam em alguns lugares isso, porque dá bem a entender aqui que ele só não a conheceu, que nós sabemos o que significa conhecer, enquanto ela não deu a luz ao Senhor Jesus. Aí depois, provavelmente, os procedimentos normais de um casamento normal. Tanto é que vemos... E não vemos isso se sustentando em mais nada. Né? O Senhor Jesus tem vários irmãos. Um deles é Judas. Escreveu Judas. Se eu não me engano, o irmão Samuel já comentou isso também, né? Já. Agora, me desculpe, Samuel, se eu não lembro. O irmão Samuel já comentou sobre isso. Sim, é verdade. E aí percebemos como o homem construiu uma doutrina, um dogma totalmente sem fundamento, porque a própria palavra de Deus é bem enfática, bem clara, não tem nada que interpretar de outra maneira. E como acabaram de mencionar, o Senhor Jesus teve irmãs também. E não, ele não foi filho único nesse sentido.
Por exemplo, em Marcos capítulo 6, Marcos 6, versículo 3, os judeus ali na sinagoga se espantam e dizem: não, este é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Ou seja, o Senhor Jesus tinha quatro, ou pelo menos quatro irmãos homens e irmãs que não sabemos quantas foram. Isso significa que após o nascimento do Senhor Jesus, José e Maria tiveram ainda pelo menos mais 6 filhos, ou quem sabe mais. Isso mostra claramente que essa doutrina católica não procede, não tem fundamento. E o mais, não sei, lamentável ou curioso, não sei, é que passagens como essas que eu acabei de ler em Marcos, acho que eles também têm a mesma cegueira que têm os judeus. Não percebem, não conseguem distinguir. É tão claro. Certa vez um irmão me perguntou, já há muitos anos já, ele tinha vindo do catolicismo, se havia convertido e deixado. No entanto, ainda tropeçava com isso, ainda tinha suas dificuldades. E ele me perguntou, mas tem uma passagem que prove que Jesus tinha irmãos? Aí eu citei essa aqui. E é realmente espantoso como o ser humano é cego para algumas coisas. Nós estamos falando dos judeus que não percebiam que esse menino, esse filho que nasceu era ou é o Messias. Só que não são só os judeus. Hoje existem muitos outros que não são judeus e que são igualmente cegos. É triste, é lamentável, e talvez cabe a nós, sempre que possível, e sem transformar isso agora numa contenda, mas apontar para as pessoas passagens como essas, para que, se possível, eles possam enxergar, possam ver ao Senhor Jesus e também principalmente a Maria, que embora ela foi chamada pelo anjo como muito agraciada, mas nem por isso ela se tornou agora naquilo que essa religião a tornou. Mas talvez continuando agora, voltando a Mateus 1:23, nós encontramos o nome Emanuel, a citação direta lá de Isaías capítulo 7. E se não me engano, são as duas únicas vezes que aparece esse nome. E no Novo Testamento, somente Mateus o menciona. E também tem o significado do nome, Deus conosco. E isso realmente é um fato surpreendente, um fato extremamente importante. Aquela criança, aquele menino, aquele filho que estava nascendo, e a partir do capítulo 2 de Mateus nós temos o nascimento dele, era e é Deus. Deus se tornando homem, Deus tomando forma humana. E o evangelista João nos fala um pouco mais sobre isso. João capítulo 1, ali nós temos a
legitimação do Senhor Jesus como Deus. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui João mostra a divindade do Senhor Jesus, total e absoluta. Mas no versículo 14, João continua, e o Verbo se fez carne. Deus se fez carne, Deus veio habitar entre nós. E isso é justamente Emmanuel, Deus conosco. Deus se fez homem para poder habitar conosco. Como Deus, ele não poderia, e nós não poderíamos suportar a sua presença, seríamos consumidos, seríamos extinguidos devido à nossa natureza pecaminosa. Por outro lado, para poder ser o Salvador, conforme o nome Jesus, ele precisava tomar forma humana para poder ir até a cruz e ali entregar a sua vida. Como Deus, ele não podia fazer isso. Era necessário ser homem, mas ao mesmo tempo era necessário ser Deus para poder ressuscitar gloriosa e vitoriosamente, para romper as amarras da morte, que, como diz em outra parte. Aqui em João capítulo 1 ainda diz, no versículo 11, veio para o que era seu. O Senhor Jesus veio, ele nasceu, veio para o que era seu. A criação, o mundo, tudo foi feito por ele, nós lemos anteriormente. O mundo, a criação era dele. Ele veio para o que era seu. Mas além disso, os seus, o seu povo de Israel, não o receberam. Isso nós percebemos no decorrer da história dos evangelhos. E tudo isso, e muito mais também, temos nessa pequena palavra, Emmanuel, Deus conosco. Deus se fez homem. E no versículo 18 ainda de João capítulo 1, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus foi revelado, foi manifestado entre nós, pela pessoa de Jesus. E também em Hebreus, capítulo 1, nós lemos algo a respeito. Hebreus 1, versículo 1. Ali diz, no final do versículo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou melhor, por meio da pessoa ou na pessoa do Filho. Nos últimos dias, no momento certo, ou como diz Gálatas, vamos até abrir aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo isso significa Emmanuel, Deus conosco. Ele veio, o Senhor Jesus veio para nos revelar, para nos manifestar Deus habitando entre nós, habitando entre os seres humanos, na pessoa de Jesus, um homem perfeito e sem pecado. Talvez convenha ainda acrescentar um pensamento acerca
humanidade e da divindade do Senhor Jesus numa pessoa só. É um assunto muito debatido, muito discutido, muito exposto de diferentes ângulos na cristandade. Cada um procura dar uma explicação, mas na realidade isso é algo que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão chega ao seu limite. Não conseguimos entender e muito menos iremos conseguir explicar. Qualquer tentativa de explicar a humanidade e a divindade numa pessoa só está fadada ao fracasso. E o próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 27, na segunda linha. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Somente o Pai, somente Deus Pai conhece ao Filho, conhece a humanidade e a divindade numa pessoa só. Mas, além do Pai, ninguém conhece. Já a respeito do Pai, o versículo continua: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho nos quiser revelar ao Pai, poderemos conhecer o Pai. Já ao Filho, ao homem e Deus em uma pessoa só, não nos é permitido, não temos a capacidade de perscrutar esse mistério. Só queria observar ainda um detalhe do versículo de João 1,14, ali onde diz habitou. Na realidade, a palavra mais literal seria tabernaculou. E habitar transmite uma ideia de algo mais permanente. Faria alusão a uma casa, habitar numa casa. Já o Senhor Jesus esteve por um breve tempo aqui. Ele tabernaculou, ele habitou em tendas, digamos, porque também é algo bem comum, principalmente no Antigo Testamento, em especial Abraão. Isso mostra o caráter de peregrino, de forasteiro, o caráter passageiro aqui neste mundo. A palavra em grego para justamente essa palavra ali, habitou, é bem exatamente esse significado que tu falou. É esqueno. Que quer dizer justamente isso, fixar o tabernáculo. No caso, o tabernáculo não sabe que é algo provisório, né, temporário. Então, é fixar um tabernáculo por um tempo, ter um tabernáculo, viver em um tabernáculo ou tendo, residir em um tabernáculo. Então, dá bem a alusão do que o irmão falou agora. Não sei se o irmão tem mais alguma coisa para agraciar de conhecimento por agora. Eu, da minha parte, já concluí o que eu tinha e estou esperando a manifestação de vocês ou então o encerramento. Um pequeno detalhe que me lembrei agora, só para acrescentar, né? Logo após a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, né? Com a morte dos primogênitos, Deus santifica todo o primogênito que sai da madre, né? E isso a gente encontra em Êxodo 13, versículo 2. Versículo 1, 13, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:
santifica-me todo primogênito, que haver amado, e todo amado, entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. O Senhor Jesus Cristo é primogênito, e Ele é de Deus. Então, não só... Não. Então, o fato é que o Senhor Jesus Cristo, sendo primogênito, Ele é de Deus. E essa ordenança foi dada a todo o povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, por causa da matança dos primogênitos. Só a nível de curiosidade, né? E era esse judeu. Se tu quisesse resgatar o primogênito, deveriam oferecer uma oferta de sacrifício para que resgatasse aquele primogênito. Assim como aconteceu no Egito. Então a gente vai finalizar a reunião agora. Aí, se alguns irmãos aqui sentiu o desejo de orar, nós estamos despedidos e já agradecemos aí de antemão, não só o irmão Samuel, como a esposa dele aí, não sei se a filha dele também está junto. Um abraço para elas aí, uma ótima noite e muito obrigado pelo auxílio aí no estudo. Grandioso Deus, amado e santíssimo Pai, ainda perante a tua santa e amada presença, nos encontramos reunidos. Queremos agradecer ao nosso Deus pelo teu Espírito Santo ter nos guiado nesse estudo, pois podemos sentir a tua presença conosco, nosso Deus, destruindo, nos ensinando e nos colocando a tua vontade, nosso Deus, que é conhecer o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todo o nosso conhecimento vem de ti, nosso Deus, pois a tua mão está conosco. E agora, nosso Deus, queremos agradecer a participação dos irmãos e por esse meio, que é a internet, estamos perto, nosso Deus. Podemos ouvi-los, podemos comentar todas as tuas palavras, como se estivessem aqui do nosso lado. Agradecemos por ti, nosso Deus, por ter feito esta grandiosa reunião para com nós. E assim queremos também, a nosso Deus, pedir que agora que vamos nos dirigir para os nossos lares, que a tua potente mão esteja nos guardando e nos protegendo em todo o nosso caminho. E assim queremos permanecer nas tuas potentes mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós também agradecemos aqui a poder estar com vocês, poder participar dessa reunião e assim sermos mutuamente encorajados e edificados. E desejamos a todos aí um bom início de semana e as bênçãos do Senhor, e se o Senhor permitir, amanhã à noite estaremos aí novamente. Até lá. Um grande abraço.